Olá, bem-vindo ao Sincericídio Literário, agora com o nosso amigo Greg, que é nosso bendito às frutas aqui. Quando a gente estava gravando o último episódio que a gente fez junto, que era um episódio todo literário, a gente no final começou a bater papo sobre Vale Tudo. E nos descobrimos todos fãs de Vale Tudo. Então a gente ficou tão animado que a gente resolveu falar da novela original lá de 37 anos atrás, que para mim, o novela é Vale Tudo. Todo o resto, inclusive A Gata Comeu, é diversão. Mas novela, para mim, é Vale Tudo. Para mim, só existem três nesse gênero, né? De diversão. Vale Tudo, principal. A Gata Comeu e Mulheres de Areia. O resto... Foi a primeira novela que eu vi. Toda foi Mulher de Areia. Mulher de Areia. É muito boa Mulher de Areia. Não, dá vontade de largar tudo, ver tudo de novo. Gente, se eu falar para vocês que eu vi Escravizaura, vocês vão me chamar de dinossauro. Eu gostei muito de Escravizaura, porque Escravizaura é mimimi, né? É uma sofrência. Eu não gostava muito. Mas hoje eu assisto novela turca, então... Pois é, a questão da Escravizaura, agora analisando, né? Porque na época eu era realmente muito pequena, é que trazia cultura, né? Porque era um livro que vinha para a tela. E naquela época... São boas adaptações. Exato, o canal tinha essa preocupação de trazer. É claro que havia inserções, porque a novela tem que durar mais do que, 200 páginas de livro. Mas se preocupava de trazer a obra original, tinha toda a questão da roupa, entendeu? Tanto que, até bem pouco tempo, Escravizaura ainda é a novela mais vendida daquele canal. Até ainda há pouco tempo, entendeu? Então, assim, a gente não tinha muita opção, porque não tinha internet. Não. Era Escravizaura de Lucélia Santos, porque depois Escravizaura foi feito, já foi feito umas 2 vezes mais, novas. Eu vi uma da Record. Não foi? Aquela Bianca Rinaldi, talvez. Esse aí eu não vi. Eu vi. Porque teve esse e teve a novela que juntou os livros do José de Alencar, né? Essa que é Mulheres. Essas mulheres. Isso eu lembro de ver também. Eu já procurei para ver. Já teve gente aqui do canal que participou da leitura coletiva do Senhora que disse que está no Record Plus. No Play Plus. Play Plus, que está lá inteira. Eu não tenho. Também não. Com vontade de ver. Aqui na plataforma tem algumas cenas. Bom, se você está aqui e não conhece a gente, bem-vindo. Aqui o Sincericídio Literário é a Casa da Treta. Eu e a Vânia estamos sempre aqui falando de treta de livro, de royals e de cultura. O Greg é nosso amigo de YouTube. Começamos aqui, né? Agora somos amigos de verdade, assim, de pessoa física, pessoas que se encontram e conversam de várias coisas diferentes. Mas o Greg tem 3 canais aqui. Ele hoje está trabalhando muito. Ele agora está trabalhando muito no canal Gregório, está aqui o link dele, que está ficando um canal histórico literário. Histórico literário, é verdade. Né? Então, como diz a nossa amiga Megan, que nos uniu, Chef's Kiss. Chef's Kiss, nossa. Aqui embaixo você vai encontrar o nosso disclaimer, onde a gente fala que a gente dá a nossa opinião para coisas públicas. Você vai encontrar os nossos links e do Greg aqui na plataforma, em outras redes sociais, e as nossas lojinhas no Shopee e no Collab 55. Se você quiser um mimo, um livro, participar mais do canal, a gente desde já agradece todos os super thanks. Então, eu queria, antes da gente já começar, porque todo mundo já sabe que a gente vai falar do Vale Tudo, porque está no thumbnail. Já avisar assim, como é que é? O Ministério da Educação informa. Teremos spoiler. Caso você seja muito novinho e não tenha visto a primeira versão de Vale Tudo, preciosidade daquele canal. Só lamento, mas vai ter spoiler, porque merece. Tá. Podemos continuar. Olha, vou te falar, eu não sei te falar nem como é que Vale Tudo me marcou tanto, porque eu era bem criança.
Talvez, porque eu tenho uma irmã que é mais velha que eu, bastante, e ela já estava na faculdade. Talvez isso tenha feito esse link quase emocional, né? Porque a novela passava no Rio e ela estudava no Rio e a gente era do interior, então talvez, assim, mas eu fiquei tão encantada com a novela, acho que com a maneira de contar, só a gente já tem um negócio no sangue e a gente não sabe o que vai desenvolver, né? A maneira de contar, porque o Gilberto Braga escrevia essa novela, assim, eu achava muito cruamente, era um negócio muito... talvez até com crueldade, assim, era uma coisa tão espontânea, tão verdadeira, porque aquilo ali era nu e cru, assim, a podridão do ser humano, né? E era uma época que se podia falar isso na TV, se podia mostrar isso. Eu estava vendo umas cenas agora, tem personagens que já tinham uma sexualidade voltada para se dar bem no dinheiro, usar o seu corpício, desde o primeiro episódio. Isso nunca foi escondido. Você podia não ver o cara recebendo dinheiro, mas você via o cara pulando de galho em galho. Pelo diálogo, né? O diálogo bem escrito mostrava que ele era totalmente Michê. Totalmente Michê. A gente está falando do César Ribeiro. Ai, Greg, o que te marcou na novela? Então, eu acho que teve... Porque eu assisti depois de muito tempo, depois de adulto já, que eu fui ver Vale Tudo, porque eu sabia que era, todo mundo falava disso, mas eu comecei a ver novela já nos anos 90, então eu não peguei Vale Tudo. Aí eu fui assistir depois, né? E realmente eu acho que o que falta é isso. É porque o ser humano, ele é muito diverso. Então, a gente tem... E a novela é uma obra que ela até então, é algo que é naturalista, né? Então, você tem pessoas que são podres, tem pessoas que estão... sei lá, que usam da fé das outras pessoas. Tem pessoas de todo tipo, né? E aí você ficar pintando esse mundo de fantasia igual tá sendo agora, tá um porre. Eu tava tentando assistir essa novela das 6, a personagem principal, ela me irrita. Porque não existe ninguém daquele jeito. Não existe ninguém daquele jeito, filho. Com aquela bastião da moral e dos bons costumes de quem, né? Não existe. Olha só, não deixa dá. eu falar. Se você não lembra, ou se você não chegou a ver, Vale Tudo foi uma novela da Rede Bobo que passou de maio de 88 até janeiro de 89. Esse momento da virada de ano foi o ápice dessa novela. O Brasil parou por causa o Brasil funcionava por causa de Vale Tudo, né? Ela veio de Mandala, que foi uma novela que fez sucesso, mas não foi esse estouro. E depois foi Salvador da Pátria, que era um negócio bem enjoado. Então dessa eu lembro, era o Sassá Mutema, não era? Sassá Mutema, isso aí. Então, é uma novela do Gilberto Braga, mas tinha participação de Agnaldo Silva e Leonor Baceres, que depois passaram a ser roteiristas sozinhos. Agnaldo Silva ficou super famoso, né? Os diretores faziam parte da trama. O Denis Carvalho tinha personagem, o que fazia o Rubinho também tinha personagem. Ele era um grande lá na Rede Bobo, vamos lembrar. Então, e aí as personagens principais eram essas que estão aí, era mãe e filha. A mãe era toda bondade, a filha era toda maldade. Era Raquel Acioli, Maria de Fátima Acioli. Né? A novela começa já mostrando a que veio, que ela largou o marido, porque o marido era um bêbado que não ajudava, que estava sempre na rua da amargura, e ela vai morar com o pai em Foz do Iguaçu, leva a filha com 11 anos. A novela, então, dá um salto, ela virou guia turística, porque ela era muito exagerada e falava alto e não sei o quê. Ela virou guia turística, ganhando, né, 3 bananas. E a Maria de Fátima tinha ódio absoluto a essa vida de classe C. Ódio absoluto.
esse povo brega, pobre, fala exatamente essas coisas. E aí, logo no primeiro capítulo, o vô morre, e o vô tinha botado a casa no nome da neta, porque era a única neta dele. O que ela faz? Ela vende a casa, pega o dinheiro e parte para o Rio de Janeiro para ser famosa, sem avisar para a mãe. A mãe chega em casa, a casa está vendida. Ela não tem para onde ir. É muita maldade, cara. Aí ela vem para o Rio, Maria de Fátima, com esse dinheiro, toma um banho de loja, porque ela acha que ela ficou refinada, e ela começa a fazer de tudo para ser rica e famosa. Nessa vida no Rio é que entram os outros personagens. Aí fica o núcleo bom e o núcleo ruim, né? Digamos assim, os bonzinhos e os ruins. Segundo o Grock, os temas principais de Vale Tudo eram reflexão sobre ética e corrupção, debate sobre valores morais, audiência e mobilização social, influência cultural duradoura, e o contexto político-econômico da época, que era a redemocratização e uma nova Constituição. O Brasil estava vivendo a esperança de que tudo vai dar certo. Para mim, o que vale tudo para mim. Vale tudo é ética, é a discussão da ética. Uhum. E tem uma fala da Solange também era toda bondade, né? Dizendo que ela diz para Maria de Fátima, assim, depois que dá a confusão toda, ela diz assim, você vai cair, você hoje está por cima, mas você vai cair, não é porque você é má e eu sou criança e acho que o bem vence o mal, não, eu sei que o bem não vence o mal, mas você vai cair exatamente porque você é tão esganada. Menino, parece que a gente falando de Meghan Markle. Ela é bem mais Fátima. Não, eu pergunto aqui para vocês e para você que está assistindo a gente, o que é Vale Tudo para você? O que que... Fala aí, Greg. Fala aí, vamos seguir a ordem aqui do quadradinho. Mas é isso todo mundo tem um preço, né? O que vale tudo para cada pessoa, assim? Porque tem até uma parte que eu achei muito interessante, que é quando eles descobrem a mala, né? A mãe lá da Raquel e o Antônio Fagundes descobrem a mala lá, e o Antônio Fagundes quer fazer aqueles negócios lá. Né? Isso, aí ele quer usar o dinheiro. E aí a Raquel é contra, que fala que não sei o quê, e depois ela é convencida de que ela pode usar aquele dinheiro que não é dela. Aí, até a pessoa que era mais honestona e não sei o que da novela, ela teve o preço dela também. É verdade. A coisa da ética / corrupção é muito forte nessa novela. E eu acho que é isso que faz com que a novela, lá de trás, ela tenha feito tanto sucesso. Porque realmente o Gilberto Braga ele foi muito feliz nos diálogos dele, nas cenas dele, além do elenco maravilhoso, que a gente daqui a pouco já vai falar, né? Porque não tem como não comparar o elenco, né? De começar a mostrar a ferida aberta. Porque os assuntos anteriores eram aqueles assuntos mais que falava da corrupção, mas que sempre tinha um pouco de medo de mostrar totalmente. Talvez até porque a própria política do país não desse essa permissão. Mas com a abertura da censura, a nova Constituição no país, essa coisa toda de sempre dizer que o Brasil é o país do futuro, começou a dar a possibilidade de abrir o machucado, né? Puxar o esparadrapo daquele jeito assim que dói, trazendo a casca junto. E aí vem toda aquela podridão do sangue morto, do pus, e a gente fica encantado com as falas que pisavam no que muita gente pensava.
E por que a Odete Roitman fez tanto sucesso? Apesar de ser uma mulher intragável, porque ela dizia o que muita gente pensava do Brasil. Esse paizinho fuleiro, que tudo dá errado, tudo você vive dizendo compra. que está em crise, a gente está em crise, a gente está em crise. Sempre, sempre, né? Povo, tem uma cena também que eu vi esses dias que o pessoal está se preparando para ir no Teatro Municipal e ela fala: eu que não saio da minha casa para ir no Teatro Municipal, toda arrumada, toda linda, maravilhosa, e uma pessoa do meu lado de chinelo havaiana e bermuda em pleno Teatro Municipal. Não é isso que a gente vê em muitas postagens quando se fala de aeroporto? Você já viu, Greg? O povo dizendo que os aeroportos viraram rodoviária? Porque aquele clima de baixaria de rodoviária se transportou para os aeroportos. E eu vou te dizer uma coisa. Esses dias nós gravamos um vídeo, Greg, falando sobre o Brasil que não tem educação. Né? A gente gravou até para o Clubinho. E aí, eu vou te dizer, a última vez que eu viajei, que eu estava no aeroporto lá esperando na hora do meu check-in, você acredita que virou moda o povo chegar no aeroporto de qualquer jeito, de short, chinelo, do jeito que tiver, em casa. E eles vão trocar de roupa para viajar, porque no avião faz frio. Eles não vão para o banheiro mais, Greg. Eles trocam ali na sala de espera. Isso. Brasileiros e estrangeiros. Meu Deus. A sala de espera virou esbórnia. Você não precisa pagar para ir num puteiro para ver gente pelada, porque eles trocam de roupa na tua frente. Te juro. Que absurdo. Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Mas aqui na faixa de Gaza as coisas não, né? Aqui é onde as coisas vêm esculhambar, né? Aí você vai falar assim, nossa, mas Odete Roitman é intragável. Odete Roitman, mais velha e feminina, era o Caco Antibes, que a gente morria de rir nos domingos à noite. É porque ela tinha aqueles excessos que também, e tem aqui. Sim, era caricato, né? Exato, que tem aqui daquela pessoa que, porque tem uma condição melhor, ela acha que é melhor do que todo mundo, Sim, pode pisar em todo mundo. Tem uma fala da Maria de Fátima também, que é bizarra, né? É engraçada, mas é bizarra. Que é quando ela fala que ela tá chegando de viagem, ela fala assim, infelizmente a gente tem que chegar nesse galeão, devia chegar e pegar logo um helicóptero, porque se chega, desce ali aquele povo horroroso pegando o ônibus, coisa horrível. Tinha que chegar logo na zona sul. Sim. É bem isso. Meu Deus. Aqui, essa treta aqui eu nem me lembrava. Por quê? A Vale Tudo, então, como a gente falou, né, partia de mãe e filha, e a filha é essa que topa tudo por dinheiro, né? Para ela realmente vale tudo. E uma das primeiras pessoas que ela conhece no Rio de Janeiro é esse cara, César Ribeiro, que era uma pessoa completamente sem limites. Amoral. Amoral, ele era amoral. Ele vivia do corpinho. E o corpinho ia para qualquer pessoa, né? Poste, carro, total flex. Desde o primeiro episódio, você fica sabendo disso, que a Maria de Fátima, toda mocinha do interior, achando que tinha arrumado um macho alfa para dar-lhe, e saindo da cama dela, ela vai numa festa tentando arrumar um trampo de modelo, chega lá, o cara está com uma senhora. Uma senhorinha, assim, né, uma avó rica, o cara está na boate com a avó. Tinha acabado de sair dela, sabe? Isso logo assim, logo de cara. Daí para baixo. E aí a Maria de Fátima apanha, assim, desse cara, não fisicamente, mas, assim, o cara deixa ela na mão, rouba ela inúmeras vezes,
enrola ela emocionalmente e financeiramente, e ela continua sempre apaixonada pelo cara. Uma das coisas que ela faz para se subir na vida é ficar com o filho da vilã, que era namorado da amiga dela, essa que eu falei, né, que tu vai cair. E ela casa com esse cara que é um bobo, é um rapaz do bem, meio bobalhão, assim, meio, né, inocente. E ela casa com ele, resolve ter um filho, casou, agora tem que ter um filho de qualquer maneira. Então ela tem relações com o marido e o amante ao mesmo tempo para ver se vai, né, engravidar. E aí tem uma treta quando engravida, descobre que o cara é estéril, não tem isso? Sim. Sim. E aí sim. ela tenta joga perder o bebê se jogando da escada do municipal. É um negócio, menina, totalmente. Isso parece que o Meghan Markle assistiu Vale Tudo. Aí, essa treta aqui eu não me lembrava. Lembra disso? Porque ele era total flex e era dito que, né? Não era dito, era mostrado. A Solange tinha um amigo, Pimenta, Sardinha. O amigo Sardinha era gay, abertamente gay, né? Era. Inclusive, ela também resolve ter um filho e ela convence o amigo Sardinha, e o amigo Sardinha faz toda a força. É um episódio inteiro ele fazendo força para dar esse presente para a amiga, mas ele não consegue. E isso é mostrado, eu duvido que isso mostre hoje em dia, né? Também acho que... Mas essa personagem era uma personagem muito interessante, era um casal de mulheres lésbicas é que tinha uma verdade. posada em Búzios. Isso, que E uma delas morre. eram amigas da irmã de Odete Roitman, porque Odete Roitman era podre e ela tinha uma irmã que era perfeitamente boa, sabe? Um docinho, exato. Não A era? Celina. Celina. Então, elas eram um casal de lésbicas, era amiga da Celina e tinha essa pousada em Búzios. E isso criou uma comoção no país, tanto que tiveram que matar essas duas personagens, lembra? Foi. Matou as duas? Arrumaram um acidente de carro. Matou as duas ou matou uma só? Eu sei que acabou com o casal. Eu também lembro que acabou com o casal. E Mas o então, filho dele ele também? pôde ficar, mas o casal de lésbicas não pôde ficar. Não, pois é. E o filho, eu também achava que o filho rolou alguma censura, porque o filho da Heleninha lá, com o cara lá, gente, tinha quase É verdade. que a intenção do Gilberto Braga era que ele fosse gay. E aí deviam ter cortado ali e tal. Tá aqui, ó. Era esse rapaz. Isso, era. Com esse rapaz, que esse era do núcleo de Raquel Acioli. Ele era, se não me engano, sobrinho de Poliana e de Alaíde Candeias. Você ainda vai ouvir falar desse nome. Então, ele era pobre, classe média baixa, e esse era o filho de Heleninha, neto, único neto de Odete Roitman, a toda poderosa. Sim. E o engraçado que ele era filho de Heleninha, a gente está dando uns pulos, assim, quem nunca viu a novela vai ficar meio perdido, mas assim, ó, Odete, as três mulheres fortes da novela eram essas três. E as três foram vítimas de quase todo mundo na trama. Apesar dela ser a vilã mais famosa, e essa é a roupa que ela morre, né? Mas, apesar disso, as três eram jantadas, episódio sim, episódio não. Essa fazendo maldade era jantada toda hora, essa sendo má era jantada toda hora, essa sendo boba era otária que qualquer um jantava, né? Então, a Odete Roitman era rica, era CEO do grupo Ribeiro Roitman, não, Almeida Roitman. CEO do grupo Almeida Roitman era uma holding que tinha várias coisas, inclusive uma companhia aérea. E ela teve, casada com esse sujeito Roitman, ela teve 3 filhos. Inclusive, nem dizia que Roitman é um sobrenome judaico. Isso nem era mencionado. Ela teve 3 filhos.
um menino, uma menina e um menino mais novinho. Esse menino mais velho, que era a pérola da vida dela, houve um acidente de carro que acredita-se que a filha do meio estava dirigindo e matou o irmão mais velho. Então, Heleninha vivia amargurada pelos cantos, era uma pessoa... Porque ele ainda era acusado do negócio do incêndio, né? Sim. Você lembra? Que ela tinha bebido lá, e aí causou... Eu sei que alguma coisa aconteceu, um incêndio começou... Causou um incêndio com o filho, mas aí ela já era casada, não era isso? Isso, era. Então, ela era um caco de pessoa. Hoje ela teria o quê? Esquizofrenia e depressão e um sem número de diagnósticos, e por causa disso ela era alcoólatra, alcoólica, whatever, né? E então, essa era a única filha mulher de Odete Roitman que teve um único filho, que era esse aqui, que era esse que... já Tiago, começa, né? Também, eu acho que quando apresenta ele, o pai dele, que é o Marco Aurélio, que era o Reinaldo Faria? O CFO, eu não sei, talvez a Odete Roitman fosse presidente do grupo Almeida Roitman e o Marco Aurélio fosse CEO, porque era ele que fazia, né, o dia a dia. Ele era filho do Marco Aurélio com a Heleninha, e eles já eram separados, e a primeira coisa que ele fala, olha, esse negócio do meu filho ficar com você, isso é em teste, porque eu estou criando um filho macho. Esse negócio de ficar trancado em quarto ouvindo música clássica, isso é coisa de boiola. Aí ela fala, mas o que é música? Meus irmãos sempre ouviram música boa. Não posso dizer, né, porque você matou seu irmão. Nossa, era umas coisas pesadas. Era um horror. Então veja só, essa coisa toda de... nessa época, o Gilberto Braga, ele fazia meio parecido com a Disney, vocês repararam? Que os desenhos antigos da Disney, lá, Branca de Neve, Cinderela, né, a Bela e a Fera, tinha muito evidente quem era bom e quem era mal. Sim. Né? Não era aquela coisa assim de, não, mas eu acho que fulana lá no fundo, onde se acha petróleo, é boazinha. Não tinha isso. Não. Né? A Maria de Fátima, né? Desde o início, ela se tornou aquela filha insuportável, que a mãe fez tudo por ela, mas ela vivia reclamando do tipo de vida, vivia reclamando de ter vergonha da mãe, por esse jeito expansivo da mãe. Lembra que quando a mãe vai para o Rio, a mãe começa a vender sanduíche na praia? Sanduíche na praia, e ela está na praia com a amiga. Isso. E ela morre de vergonha, né? Então era uma coisa assim muito patente. Odete Roitman e Maria de Fátima, o lado vilão, e a Raquel e a Celina, o lado bom, né? Totalmente boas, que sempre ajudam, que tem aquela voz calma. A Natália Timber e a Regina Duarte, a gente nem consegue imaginar elas gritando com alguém, né? Que é aquele timbre muito calmo. Mas, olha só, o resto do elenco, que aí entra Ivan, Heleninha, Marco Aurélio, esse povo todo fica no sanduíche. Eles ficam andando entre o bem e o mal. E até a Leila, atenção para o spoiler, que parece muito boazinha para o lado da Raquel, no final da novela vai para o lado da Odete, porque ela fez o que fez. O negócio é engraçado que o Marco Aurélio, ele é um sujeito, eu acho que ele não é ambíguo, né? Ele é ruim mesmo. É ruim, Ele é um sujeito vidrado em dinheiro. Mas ele é uma pessoa ruim que tem momentos que se faz de legal. Por isso que eu disse que ele fica no meio. Que é diferente da Maria de Fátima. A Maria de Fátima, ela é insuportável sempre. Ela é uma Odete Roitman nova. Sempre.
Então, e aí é uma coisa engraçada. Eu acho que o que redime o Marco Aurélio é justo esse amor por Leila. Cássia quis antes de fazer o nariz, né? Que o nariz é enorme. Então, Marco Aurélio era ex-marido de Heleninha. Uhum. E Leila era ex-mulher de Ivan. Nossa, Ivan. que salada, hein? É um pegando o parceiro do outro. Era. Porque o Ivan era apaixonadíssimo por Raquel e Raquel por Ivan. Mas a Maria de Fátima faz uma intriga que ele toma ranço dela. E a Heleninha, como era muito carente, gamou no gato. O Ele gato tava também gato. estava. Não está aqui para perder uma fortuna. Aceitou casar com Heleninha. Então, ele aceita casar com Heleninha por dinheiro. Uhum. Né? Só que Heleninha é toda errada nessa vida, né? E aí, então, no decorrer da novela, o ex dela se apaixona pela ex dele, que é justo Marco Aurélio, que era um putanheiro, né? Ele roubava dinheiro da firma, ele fazia negócios escusos, tinha um negócio de enrolar o governo, né? A legislação de aviação, enfim, um escroque. Mas quando ele vê essa mulher, ele gama. E aí é um negócio que a gente tem nos romances hoje em dia. O homem pode ter o mocinho, né? O bandido mocinho da história. Ele pode fazer as maiores atrocidades, ele pode ter todas as mulheres do mundo, mas quando ele encontra aquela mulher, já era. Ele só quer aquela mulher na vida e na morte. É só aquela mulher. Ele só tem tesão naquela mulher. E ele ficou isso com essa Leila. Ele muda a vida por causa dela. E ela, enlouquecida por ele, dá o que dá, ela tem aquela crise de ciúmes e acaba atacando a Odete Roitman sem querer, porque ela não sabia quem era. Ela achou que fosse uma amante e tal. E aí tem aquela cena icônica, mas a gente vai chegar nos momentos icônicos. Pois é. Então, tinha o núcleo dos ambíguos, que não eram nem totalmente bons. Essa aqui era totalmente boa, Raquel. Ele era totalmente mau. Olha que camisa de bandoleiro mexicano, né? E o Ivan era um sujeito ambíguo. Então, porque ele era honesto, mas ao mesmo tempo ele tem aquela mentalidade de que sabe que a honestidade não te leva muito longe, né? Assim, se eu posso me dar bem, por que eu vou me dar mal, né? Mas a oportunidade faz o ladrão. Se a gente for reparar, então, analisar, como eu estava falando, que tem um lado bom, um lado ruim e tem um meio. O meio fica basicamente a maior parte do elenco da novela. Porque, na verdade, primeiro a gente fala, ninguém é só bom e ninguém é só ruim, né? Já começa daí. E esse pessoal do meio do sanduíche, como o Ivan e Marco Aurélio, principalmente, que são aquelas pessoas que estão enfiadas no núcleo rico, no núcleo que tem acesso ao dinheiro, eles demonstram claramente muito do comportamento do brasileiro de tirar vantagem. Quero ver aqui alguém. Claro que ninguém vai se entregar, mas com certeza você e nós três aqui conhece alguém que dá um jeito de fazer o imposto de renda meio estranho para poder não ter que pagar tudo pro leão. Deixa quieto. Que atire a primeira pedra quem não conhece alguém, que até te dá dica. Eu conheço alguém que dava dica de contador. Se você quiser, aquele contador arruma nota fria. Assim, ocasião faz o ladrão. Eu acho que uma das coisas que falava muito era esse negócio do jeitinho, o jeitinho brasileiro. Assim, se eu tenho boa intenção, que mal vai fazer? Exato. E aí foi aquela cena da mala que vocês estavam falando, né? Em off, né?
Conta aí, Greg, a cena da mala que te marcou. Eu nem lembrava. Porque a mala fica zanzando assim um tempão, né? Porque a mala era. Eu lembro que eles iam fazer uma viagem. Como é o nome dele? Marco Aurélio. O Ivan? Não, Ivan era o Marco Marco Aurélio. Aurélio. O Marco Aurélio ia fazer uma viagem no avião e ele ia levar essa mala com não sei quantos $1.000. Acho que era $800.000, uma coisa assim. E aí, o pai da Maria de Fátima ia pegar carona nesse avião, que era uma viagem para Nova York. E a mala do pai da Maria de Fátima era igual a do Marco Aurélio, porque ele ganhou de sei lá quem, de um amigo rico lá, que acho que era o amigo da revista, se não me engano. Aí deu uma mala para ele, uma Louis Vuitton, não sei o que, umas coisas dessa aí. Aí deu essa mala para ele. Só que aí nesse meio tempo, ele morre, que eu acho que ele infarta, né? Uma coisa assim, o pai da Maria de Fátima, ele não ia conseguir fazer a viagem. E a mala dele some. Só que quando a mala que chega para o Marco Aurélio é a mala do pai da Maria de Fátima. E a mala com o dinheiro fica perdida. Aí ela chega até a Maria de Fátima, fica com a Maria de Fátima um tempão. Aí ela dá para. Aliás, fica com a Raquel. E a Raquel falando, né? Vem buscar a mala do seu pai. E ela nem tinha não queria nada do pai dela. E aí que um dia eles vão abrir a mala para ver o que tinha dentro. E aí acha aquele monte de dinheiro. Aí eu sei que eles levam para um daqueles, tipo aquele cofre lá que tem na caixa, né? Que você guarda joias. Você pode colocar um monte de coisa lá e tal, né? Aí eles colocam esse dinheiro lá e daí eles começam a usar o dinheiro, né? O Ivan começa a usar esse dinheiro aí também. E eu lembro também uma que era assim, para você ver, né? Que essa novela realmente ela ia muito... Filho. Nossa, Daniel Filho. Isso, Daniel Filho. Esse era o Rubinho, era o Daniel Filho. Isso, é ele. Acho que é ele que dá a mala pro pai. Ele é Rubinho, o Rubinho. Isso, é. Ele que a mala é dele. Aí, o que eu falo? Esqueci. Ah, tá. Perdão. Aí o legal da novela era que é isso, que ela mostrava que todo mundo, assim, ninguém é, né, 100% super honesto. Tal. Você vai dar algum jeito. Porque eu lembro que aquela personagem da Lília Cabral, que era uma das secretárias, ela inventava história. Aldeia de Candeias. Praia. Isso. Que ela depois casa com um velhinho português e fica rica. Isso, e aí ela faz uma campanha de televisão, Aldeia de Candeias. Você ainda vai ouvir falar desse nome, vai tomar conta do Rio de Janeiro. E ela queria ser influencer, ela queria ser famosa por ser famosa, ela não queria fazer nada. E era um personagem muito engraçado. Muito engraçado. Então, assim, é muito interessante quando a gente está vendo a novela que o bom autor, ele faz isso, ele esfrega na tua cara o seu dia a dia, ou coisas até que você próprio fala e faz, né? Mas ele mostra de uma maneira que você acha interessante, porque com certeza nem todo mundo que estava vendo a novela estava achando que a carapuça estava caindo. As pessoas têm um pouco daquele distanciamento. Não, aquilo ali é só um folhetim, né? Mas ele estava o tempo todo esfregando na nossa cara o dia a dia do brasileiro, o dia a dia do jeitinho, o dia a dia da falcatrua, o dia a dia da mentirinha. De eu ligar para o meu patrão ou apresentar um atestado falso, porque, na verdade, eu quero viajar, eu quero ir para a praia. Isso aí. Exato. Isso aí. Eu acho essa crueldade na sinceridade, eu acho que foi isso que transformou a Vale Tudo num estrondo que ela foi e que é até hoje. Porque era um retrato muito cru do Brasil, do brasileiro, né, do jeitinho das coisas que a gente, todo mundo, né, acaba fazendo, assim. Eu acho que é uma grande marca dessa novela e acho que por isso é que vai ser muito difícil de dar certo de novo. Aquele impacto ela não vai ter. Porque o próprio veículo é um veículo que, como é que eu vou falar aqui que ele é corrupto sem dizer que ele é corrupto? Mas ele é corrupto. Ele vive de dinheiro, né? Que eu conto o ângulo que me pagarem para eu contar.
tô falando mentira? Não, eu tô contando um ângulo da verdade, né? Então, Mas assim, eu acho que o timing dela foi muito boa também. Porque foi. conseguiu pegar o Brasil da época e transformar. Que eu acho que hoje as novelas não conseguem fazer. Isso eu acho que a Globo ela é péssima nisso, coitada. Porque ela sempre quer entrar numa trend, né, digamos assim, tarde demais. Eu lembro até de uma novela que teve da Glória Pérez, que tinha um menino que ele era. Como é que chama? Cosplay, fazia cosplay. Um negócio que já não se falava mais disso há uns 5 anos, sabe? Os negócios já não eram mais. Tudo bem, ainda tem cosplay e tal, né? É um movimento grande. Mas, Mas não mas é não mais era aquela uma coisa. febre, né? Exato, o negócio demora, sabe? É igual, por exemplo, você deixar pra fazer uma novela sobre Beth daqui 15 anos. Passou É. já. Essa coisa de influenciador, a Globo só tá conseguindo pegar isso porque é algo que tá, né, durando por muito tempo. Mas eu lembro que na época dos blogs também, aí quando botava algum personagem que tinha blog, já quase ninguém mais tinha blog. Parece que pode ser porque é uma engrenagem muito grande e as coisas já vão sendo feitas anos e anos antes, e são umas coisas tão engessadas que não Então. conseguem ser revisadas. Então, só quando criar um novo. Tinha uma época assim, de gerenciamento interno que tinha uma coisa assim que eram feudos dentro da empresa, tinha vários feudos Núcleos, eram núcleos. núcleos, ficou famoso isso. Então você tinha ator de núcleo. Então, uma Sim. pessoa, né? Fala aí, Sofia Loren. Sofia Loren só trabalhava com Coppola, não Porque trabalhava aí com tinha um Kubrick. núcleo de Denis Carvalho, de Wolf Maia, de Paulo, como é o nome daquele que morreu? Paulo, aquele da confusão da Antônia Fontinelli? Hum, Marcos Paulo, né? que Eu o acho Daniel que eram Filho, esses. e É. o Daniel Filho Ah, sempre foi grande, né? aí tinha, eu não sei se era na mesma época, mas eu acho que depois veio o núcleo do Guel Arraes, né, que Aham. era um núcleo mais de comédia, que veio o Alto da Compadecida, que veio essas outras coisas. Então eles realmente dividiam por núcleos, né, Uhum. atores, diretores. Então as novelas ficavam presas ali, os atores ficavam É. presos ali, né? Mas o que eu ia falar também é o seguinte, que geralmente uma novela contemporânea, no caso, ela pega esses assuntos, né? Como o Greg falou, cosplay, ou no caso a Glória Pérez, então, ela pega muitos assuntos que ela gostava de criar campanhas. Então, teve aquela novela da campanha de doação de órgãos, né? Que era com aquela Cristina, alguma coisa. Foi essa novela que a filha dela acabou falecendo no meio dessa Exato. novela. Então, assim, teve aquela lá que todo mundo ia o tempo todo caminho das Índias, sei lá o quê, que todo mundo vivia viajando para ir para a Índia como se fosse pegar em Rio-São Paulo, né? Fosse poucas horas de voo, né? Não, isso era Mas Capadócia. Era isso Capadócia. Istambul. Então, Mas teve Caminho das Índias também, teve Capadócia, não era Salve Jorge? Era Salve Jorge. Então, Salve Jorge, pois é. Mas, assim, não, era o clone. Essa que todo mundo viajava lá para fora era do clone. Né? Marrocos, é mesmo. Isso, exatamente. Não teve Caminho das Índias também, ou não? Teve também, teve. Teve essa novela, Caminho das Índias. Caminho das Eu não Índias, a assisto, eu maioria não já vou te estava lá. falar que não. Eu não vi também essa. Mas, assim, o que eu queria falar é o seguinte, que geralmente a novela contemporânea, ela traz assuntos de coisas que estão acontecendo no mundo, acontecendo aqui no Brasil, né? Às vezes, quando era novela das 8, que virou 9, que agora já virou 10, os primeiros capítulos, os personagens gravavam fora. Então, por exemplo, Por Amor, a Regina Duarte e o Antônio Fagundes fizeram uma viagem para a Europa, porque eles se conheceram numa viagem da Europa, andaram naquele Oriente Express e não sei o quê, mas depois voltava para o Brasil, para o Rio de Janeiro, São Paulo, para continuar a novela. Essa começou em Milão. Pelo menos tiveram algumas cenas em Milão, porque a minha amiga estava lá, por acaso, no hotel onde gravaram.
Pois é, isso aí eu não lembrava. Mas o Gilberto... Essa nova, não a original. A original não teve isso. O Gilberto Braga, ele quis pontuar que era uma história de brasileiros para brasileiros, como escolhendo a música do Cazuza. Ele não deixou dúvida. Não. E essa música parece que foi escrita para hoje em dia. Nossa. Não é? Brasil, mostra a tua cara. Atemporal essa música. E conta o nome do teu sócio, confia em mim. Não é? Não, aquilo, não me elegeram a garota do Fantástico, né? Numa era de influenciador. É maravilhoso, porque tá falando isso, assim, todas as coisas que eram ruins e que o povão não era incluído, né? Eu vou te falar, eu tenho uma coisa com Cazuza que é a influência de uma professora de literatura, que quando o Cazuza veio a público dizer do diagnóstico que a AIDS era um tabu, não sei o que, e ele assumiu. E aí veio o disco Ideologia. Eu não sei se essa música Brasil está no Ideologia, mas tem toda a cara. E ela trouxe o disco inteiro para as aulas de literatura. E eu me lembro perfeitamente disso, que ele estava numa inspiração, um negócio assim incrível, por mais que fosse, mas é porque ele era filho do cara, tudo bem, mas o talento dele era inegável. Sim. Então, mesmo que o cara fosse filho do dono do rei, mas o cara tinha talento, né? E eu, por acaso, assim, tem uns 2, 3 anos que a minha sobrinha disse assim, tia, descobri um negócio fantástico, ouve isso aqui. Eu falei, que é esse menino? Tá maluco? Isso é Cazuza. Descobri. Puxa, mas isso é tão legal, menina, desse você precisa ouvir falar. Quando ele fala, eu vi a cara da morte e ela estava viva. Nossa, achei isso tão legal. Menina, você não sabe como é que foi feito isso. Eu sentei com ela, expliquei. Sabe que ela chegou a chorar? Porque quando você sabe como ele escreveu isso, assim... O tempo não para? Puxa vida. E essa música do Vale Tudo é uma música, né, dele, acho que com o Ney, né? Vou olhar aqui. Mas não sei. Gravada pela Gal, assim, abrindo o bocão. É quase aos berros, né? Ela grita, Brasil, mostra a tua cara, né? E eu acho que, para mim, é uma coisa que marcou muito, é exatamente isso, essa discussão. E olha, já era um negócio Red Pill, né? Escondido que ninguém mostra pra gente. Essas jogadas, essas jogatinas, essas coisas, porque Maria de Fátima era lindinha, aquele cabelo de Cleópatra e tal, mas era por trás dos panos, ela estava fazendo as maiores armações. Né? Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Primeiro o Greg responde, depois você. Moira, vocês acham que nesse remake eles vão ter a coragem, o topete, a pachorra de mudar quem matou Odete Roitman? Vocês acham que eles vão mexer nisso? Acho que vai. Estou achando isso também. Sim, porque todo mundo já não vai ter graça. E vão tentar criar um quem matou Odete Roitman de novo. Acho difícil conseguir, tá? Porque igual foi na época. Nossa, parou o país. Mas era aquela coisa, todo mundo ia para a televisão, a gente não tinha internet, gente, a gente não tinha nem TV a cabo. Sim. Então, a diversão do brasileiro era começar a ver, sei lá, desde o Sítio do Pica-Pau, que era 5h30, aí pegava a novela das 6, que era sempre uma novela de época, a novela das 7 era novela comédia, e a novela das 8, 9 era novela com com temas atuais. Era sempre casa assim. Da minha avó era assim, tinha que ser o rádio o dia inteiro. E ligava a TV só na hora da novela das 6. Aí também só desligava quando acabava a novela das 8. Exato. Via tudo. Então essa coisa toda
Porque eu falei, o assunto era interessante, era uma coisa que mostrava o nosso dia a dia, né? O elenco maravilhoso, diálogos muito bons, a gente ficava naquela, será que a Maria de Fátima vai se dar bem? Será que o César vai se dar bem? O que vai acontecer? Aí começou essa coisa da Odete, uma personagem extremamente forte, e que acabou morrendo, né? E ele criou um mistério, né? Porque não mostrou a cara de quem matou Odete. Então, para quem não lembra, houve na época um concurso do caldo Mage, o caldo nobre da galinha azul. Nossa! Uma cesta com todos os produtos Mage para quem acertasse quem matou Odete. Então, a gente mandava uma carta para a Caixa Postal X. Eles separaram por nomes de personagens. No dia que teve a revelação de quem matou, eles foram naquele tanque com o nome daquela personagem para fazer o sorteio. Gente, vocês não têm noção. Literalmente parou o país. Aonde eu estava, não tinha carro na rua. Não tinha. Não tinha. Foi uma revelação. Foi uma coisa assim, igual a Copa do Mundo. Quando a gente sabia que o Brasil estava na final, todo mundo de mão dada. Para descobrir. Olha, eu me lembro que haviam bolões nos escritórios onde as pessoas trabalhavam, tinha bolão para saber quem matou a Odete Roitman, e teve uma amiga da minha irmã que ganhou sozinha. Porque ela foi a única pessoa que votou em Leila. Também tá maluca, não sei o que não, mas é sempre... Eu leio muito a Agatha Christie, ela lia muito. É sempre quem a gente menos espera. Gente... Aí ela falou, ela ganhou uma grana boa, assim, na época. Ela falou, estava entre Poliana e Leila, porque era uma pessoa que a gente nunca espera. É verdade. Gente. Assim, olha, que momento icônico. Um momento icônico que você lembra. Para mim é o Mambo. Tá com o Mambo aí. O Mambo. Heleninha estava louca, ela estava no auge, era uma pressão em volta dela. A mãe enlouquecendo ela, esse ex-marido, esse filho que não pode ser gay, não pode sair, pode, não pode, pode, não pode. E eu acho que ela já estava de olho em Ivan. E aí o povo se distrai, ela sai para a night, enche a cara e dá show na boate. É uma cena muito engraçada. A Renata Sorrah estava muito boa e ela dançava assim, jogando cabelo. E ela grita, toca o mambo aí, DJ! Eu me lembro do desespero, da vergonha, do desespero. Coitada, ela estava tão bem, ela estava sóbria e ela está se desgraçando. Que vergonha para a família. Agora essa mãe dela desgraçada vai matar ela. Ai, meu Deus, você tinha um envolvimento emocional com aquilo. Então, para mim, toca o mambo aí, DJ. Para você, Greg. Essa também, com certeza. E as cenas da Maria de Fátima destruindo o namoro da amiga. Eu achava aquilo o máximo, porque assim, ela era de um descaramento, né? Ela, ai, poxa, amiga, se ele não é compreensível com você, acho melhor você procurar outra pessoa, porque ele precisa te entender. Gente, era tão descarado. Tão descarado. Um negócio assim. E o pior, né? A gente sabe que é verdade, que acontece. Sim, claro. Que tem gente que faz e que tem gente que cai. E a cena do táxi também, que para mim é icônica também, né? Que ela bota uma banana dentro da caixa quando ela tá chegando no Rio. Nem me lembro disso. Não lembra? Não, ela chega no Rio, não. Aí ela pega um táxi e o cara cobra assim, além de cobrar caro, ele dá mó volta para levar ela até acho que o apartamento do pai, que ficava no Catete. Pois é, aí ela até que falou com a pessoa lá assim, para ir do aeroporto até o Catete, tem que passar por São Conrado? Aí a pessoa fala, não, porque o táxi não volta, né?
Aí Thaís é quando ela chega de Foz do Iguaçu pela primeira vez. Aí ela sai lá e fala que vai comprar um negócio. E aí ela tá com uma caixa grande, né? E fala pra ele assim, eu vou voltar pra pegar essa caixa. Daí ela entra numa galeria daquelas ali da Zona Sul e fica dando volta na galeria, sai lá do outro lado, pega outro táxi. E aí o cara, quando abre a caixa, tem uma banana lá dentro. Sabe que galeria? Olha que coisa, sabe que galeria era essa? Era aquela galeria lá de Ipanema. É? Logo na praça. Aqui. Caraca, como é que a gente guarda HD com essas coisas, né? Cultura inútil, gente. A gente sempre tem um espacinho. Verdade. Muito bem lembrada. Pois é. Eu sempre fico muito mexida, assim, acho que é por isso também que eu não vejo novela, né? Quer dizer, eu parei de ver pequena porque minha mãe deu um basta, ninguém mais vai ver novela na minha casa, novela só traz coisa ruim para aqui dentro, não sei o quê, e a gente parou de ver. Mas aí depois que eu fiquei grande, que a gente começa a dar umas bisolhadas, né? Eu sou uma pessoa que eu me envolvo muito com os personagens. Então, quando eu estou lendo, que eu estou imaginando aqui na minha cabeça, eu posso ler um livro, tipo aquele um dos preferidos, todo ano, uma vez por ano, naquele determinado trecho que a mocinha sofre um revés, que é traída ou qualquer coisa assim, que alguém puxa o tapete dela, que ela dá aquela chorada, toda vez eu choro junto. Eu sofro, entendeu? Eu também. Então, quando tem cenas marcantes, tipo quando a Raquel descobre que a casa foi vendida, né? Que foi uma decepção muito grande. Quando o Afonso descobre que a menina casou com ele por dinheiro. Cara, assim, essas decepções, entendeu? É claro que as decepções acabam ficando muito no mesmo núcleo, né? Os mesmos, a Raquel, coitada, é a que mais se decepciona o coisa inteiro. Mas quando o mal começa a ruir, né? Assim, mais ou menos, quando ele começa a se expor, porque até então a gente sabe que a Maria de Fátima casou com Afonso por dinheiro, né? Uhum. Mas ainda ficava naquela coisa, ele estava enganado, nananã. Mas quando ele descobre que ela sempre foi amante do César, que casou com ele, e ele sacoleja ela, não sei o quê, e ela fala, eu casei com você por dinheiro, com a cara mais lavada, entendeu? Ela não grita, ela não se descabela, ela só fala, eu casei com você por dinheiro. De quem é esse filho? Pode ser seu, pode ser dele. Sabe aquela coisa assim? Gente, eu sofro. Novela muito boa. Esse momento aqui também foi um momento muito bacana, eu achei esse para mim bacana. Momento marcante, que foi o acidente de carro de Solange. Solange tinha um Fiat 147 que vira no aterro do Flamengo. Ela está indo, né, fazer uma sequência de fotos para a revista Tomorrow no MAN, né? E ela já estava, eu acho que eles fazem isso aqui porque ela estava grávida do Afonso. Não era isso? Eu acho que era. Diziam que o Afonso era seco, mas na verdade ele não era seco. Uhum. Eu achei que a Vânia ia falar esse momento. De vez em quando a gente fala disso. Essa é a minha cena favorita. Essa é diferente, porque são dois momentos que culminam com o final da novela. Esse momento do Marco Aurélio e o casamento da Maria de Fátima com aquele duque, conde, sei lá das quantas. Por quê? Porque, mais uma vez, o Gilberto Braga foi muito feliz em mostrar que, infelizmente, por mais que a gente tenha esperança, no Brasil o crime compensa. Isso que é a última pergunta que eu tenho aqui. Qual é a mensagem que ficou de Vale Tudo para vocês? Para mim é essa, o crime compensa. O crime compensa. E quando a gente vê a Maria de Fátima ali casando com aquele conde, que na verdade, olha outro spoiler, era um cara lá de fora, né?
muito rico, de uma família rica, mas ele era homossexual e naquela época você não podia, né, sair do armário assim, até porque a família dele não ia aceitar, então ele precisava de um casamento de fachada, mas, na verdade, o namorado dele era o César, e foi o César que botou ela nessa jogada, né, porque ela já tinha perdido o Afonso de vez, estava de novo na Rua da Amargura, a mãe não ia querer mais saber dela de tantas que ela aprontou, 8 meses de novela aprontando, né? Ela deixou o filho que ela teve, que era do César, com a mãe, para a mãe criar, e foi para o mundo ser... Exato. E aí, o Gregório, deixa eu te perguntar, você então que está de saco cheio da Meghan, essa cena do casamento da Maria de Fátima não te lembra a Meghan Markle? Ah, total. Total. É o que eu falo, ela vai sair do casamento com o Harry e vai arrumar um shake. Vai arrumar outro milionário. Certeza que ela vai ser uma Jack Onassis. Entendeu? É capaz dela desistir de ser Diana para virar Jack Onassis. Sim, com certeza. Ela vai largar essa coisa de ser mamãezinha, de ser dona de casa que todo dia posta vídeo cozinhando, entendeu? Porque isso é trabalhador, é gentinha. Ela quer ser madame. Ela quer casar com alguém que até possa dar um título, mas ela quer dinheiro, ela quer como é que é? O meu em dinheiro, o meu em espécie. É. E é isso que a gente vê acontecendo dia após dia. Sim. Tá? E vou te falar, mesmo ficando essa imagem de que o mal vence, a novela para mim ainda é positiva. Porque as pessoas continuam lutando. Disso que eu ia falar, né? Apesar de essas coisas acontecerem, ainda tem espaço, né? Uhum. Para a gente crescer assim, de uma forma dentro dos limites, né? Honesta. Uhum. Porque ali te mostra, a novela te dá toda aquela gama de coisas e você escolhe ser quem você quiser. Você exato. não precisa ser o mal, você pode ser o bem, né? Fazer o bem. Sim, Eu acho que tem 3 super vilões para mim, que é o Marco Aurélio, a Fátima e o César. Na verdade, são os vilões da novela, porque tem uma hora que a Maria de Fátima tenta até ser amante do César. Lembra do Marco Aurélio, lembra disso? E ele fala, mas você é lixão, tá pensando que eu vou cair nessa? Se você quiser vir aqui, eu aceito, mas eu não vou cair na sua coisa, não. E engraçado que os 3 pisam em Odete Roitman, os 3 enganam Odete Roitman sem parar. Fátima engana, ela acha que Fátima é uma boazinha que ela vai controlar. César se diz apaixonado por ela. Marco Aurélio roubava a empresa embaixo do nariz dela, né? E ela, que a gente ficou com a ideia de que é a maior vilã de todos os tempos, era uma mulher que era tão abusada quanto a sim. Raquel. Também acho. Né? Ela só era mais altiva, mais imponente, mas ela também era tão vítima quanto a outra. E tem uma cena muito legal também que ela fala pro César porque o César, né, era o Michê dela lá. Aí tem uma hora que ela fala assim, você também, se eu posso te trocar por qualquer outro, porque você já tá meio passadinho. E ele é uma coisa, é uma briga horrorosa. E ele, de início, eu acabei de ver, ele sai, ele abaixa a cabeça e vai embora, na porta ele volta, quer saber de uma coisa? Não. Eu trabalhei muito duro para você acreditar na mentira que você queria acreditar. Eu fiz das tripas coração.
E daí para baixo. Olha. Deixa a mulher no bagaço. É. Porque ela tinha feito um depósitozinho assim, só para ele passar uma chuva em Paris até ela chegar. Ela fez um depósito de $500.000 para ele. Ele falava: não se atreva a mexer nesse dinheiro. Não, eu vou contar tudo que você faz e que você me pediu para fazer. É uma cena. As cenas são muito duras. São. Então, os diálogos são maravilhosos e as pessoas erravam. É como uma conversa nossa aqui, que você gagueja, você muda de opinião no que você vai falar. E a Beatriz Segal já tinha uma carreira muito estabelecida na época, quando ela pegou a Odete Roitman, e ela várias vezes dá uma gaguejada, assim, sabe, que se corrige. Era mais legal, assim, parecia que era mais natural, sabe? Então. Essa novela parecia ser meio sem filtro, né? Eu não sei como que deixaram. Sem filtro, é isso aí. Sem Mas filtro. foi o Eu que eu não falei, sei. foi o período, né? O período da não censura, né? Então começou a deixar com que tudo acontecesse. O humor também, os programas de humor se valeram muito nesse período, porque a gente sacaneava tudo, não tinha o politicamente correto, né? Então a gente podia brincar com tudo e extravasar, né? Fosse na hora da comédia ou fosse na hora da novela, porque se é novela, não é vida real. Só que, na verdade, a novela é uma janela da vida real. É um espelho, né? Fica o tempo todo mostrando pra gente o que acontece no nosso dia a dia. E aí? Como é que fica? Né? Mas assim, eu achei que foi uma novela que marcou. Tem um vídeo do Antônio Fagundes no Instagram, que ele foi perguntado, ele estava com a Cristiane Torlone, e ele foi perguntado sobre esse remake, né? Antes de começar a gravação, eu acho. Ainda estava no início das gravações. Então, e ele fala com todas as letras que ele era contra, que ele achava um certo absurdo, né? Se refazer uma novela que ainda é considerada uma coisa icônica e que ainda está muito na mente do público, porque ela ainda se repetia lá naquele canal Viva, não vale a pena ver de novo, qualquer coisa assim. Diferente de novelas que passaram na Manchete, que foram perdidas, se eu não me engano, por causa de um incêndio que teve na Manchete, né? Então, a novela Pantanal, a novela lá daquela outra lá da caminhoneira lá que ia com, como é que é? Ana Raio e Zé Trovão, essas coisas todas se perderam por causa do incêndio. É engraçado que os dois, né? Eles fizeram juntos A Viagem, é uma coisa que eu não assistia, mas ela fez A Gata Comeu, e A Gata Comeu é uma refilmagem, e ela fala: A Gata Comeu se perdeu na Tupi. E a Viagem também, eu acho que é da Tupi, que A Viagem na versão da Tupi tinha se perdido. E aí ele fala isso, que fizeram um remake porque a original, que fez muito sucesso, se perdeu, porque senão as pessoas ainda estariam assistindo. Novas gerações estariam assistindo aquele clássico. E aí ele fala que eu acho que Renascer, né? Que eles fizeram um remake, só que quando eles fizeram, as pessoas iam ver o original para comparar. Exato. E é exatamente isso que está acontecendo com Vale Tudo, né? Segundo lá o canal do Feltrin, foi um dos menores índices do Ibope do início aí dessa novela Vale Tudo, desse remake, e as pessoas ficam comparando. Então, tem gente legal nessa nova versão? Tem, mas desculpa, Débora Bloch, não convenceu. Porque eu acho que realmente, assim, há 37 anos era tempo de fazer um remake, mas é uma Débora novela que Bloch e Maria Machadão, ela não morreu, né? Não, assim, como é que vão resolver isso? Porque a Fátima
é mulata e a Raquel é negra. Então, como que Odete Roitman vai deixar o filho casar com uma mulata? Mas... Vai ter que ter um malabarismo nisso. Mas olha só, esse que é o ponto. Tem muitas discussões na novela original que hoje em dia, por causa do politicamente correto, não vai falar. Então, essa coisa que vai entrar pandeirismo, a Odete jamais proibiria o filho de casar com uma mulata negra ou qualquer coisa, porque senão vai ficar muito patente o pandeirismo. E esse canal não vai permitir isso. Entendeu? Vai ser, então, provavelmente a solução que vão dar vai ser uma solução bosta. Porque para ele conseguir fazer isso, ele teria que bater de frente com a mãe e criar uma confusão, não sei o quê. E na história, a Odete faz questão que ele case com essa menina, que a Odete sabia que era pobre, mas ela achava que era pobre com cara de rica. E que ela ia controlar, porque uma das coisas, eu vou deixar você casar com meu filho, porque você vai levar meu filho do Brasil. Eu não quero meu filho morando aqui no Bostil, não é isso? E por isso que ela deixa casar. Aí como é que vai fazer? Então não é por causa disso, de todas essas mudanças, para poder modernizar com todas essas brigas, né, culturais que está acontecendo, que vai ser lógico que vão mudar tanto a trama que não vai ser mais a Leila que matou a Odete. Não vai ornar mais. Que não vai ser. Não vai ornar. Não, também acho que não. Não vai ser a Leila. Então não vai ser Vale Tudo. Não. Vai ser o quê? Uma Branca de Neve. Vai ser... que pegou a história original. Fez outra coisa. Com certeza vai, assim, vai ser uma... Eles vão ter que aguar. Porque essas tretas todas que a gente está falando aqui, eles não vão deixar passar. Não vão deixar ir pro ar. Não tiraram na novela das 6, tinha um casal gay, 2 menininhos, assim. E era uma coisa super, sabe, bem mamão com açúcar. Bem light, né? Bem tiraram light. O menino, sumiram com o menino, deram um sumiço lá no menino. Se fizeram isso com a novela das 6, imagina que não vão fazer com Vale Tudo. Agora, novela das 6 de agora? Tá passando agora? Mas olha só, já saiu até beijo gay. Como é que agora estão cortando o casal gay? Como é que se César não vai ser total flex, a maldade dele já perde metade da força. Eu não sei porque o negócio do César é que ele traía qualquer pessoa. Ele traía a si mesmo. Então, você não sabe nem o que ele gostava. Ele gostava de dinheiro. Então, para isso, ele fazia vale tudo para ganhar dinheiro. Sim. Inclusive, se martirizar, né? Sim. No começo da novela, lembra que eles moravam num apartamento que era de um cara lá? Era de um decorador. Provavelmente era um cliente. E era assim, ele era amigo do decorador. Uhum. E o decorador ia viajar, deixou ele ficar 2 semanas. Ele não só ficou por meses, como ele trouxe pessoas para morar ali e pagar aluguel para ele. Exato. Assim, não havia limite para maldade, para o mau caratismo, né? Especialmente em No. No, se você não sabe, foi que logo depois disso o Richelli fez uma série que ele era o Boto, não era? Que ele era No. No andava nu. Meu Deus. A novela que ele fez Aritana foi quando ele conheceu a esposa dele, a Bruna Lombardi. Nossa, mas eles eram o casal, era assim, Brad Pitt e Angelina Jolie, gente linda. Estão juntos até hoje. Estão juntos até hoje. Até hoje. Cadê? Vamos mostrar. Richelli e Lombardi. Inclusive, ele é engraçado, né? Porque ele é louro de olho claro, mas ele se fazia de índio, pintavam ele para ele se fazer de Gente.
Gente, se você tiver a oportunidade de assistir você assista, porque aquilo é uma Porque é em vergonheira. cima da lenda do Boto Cor-de-Rosa, né? Que ele virava homem para seduzir as mulheres, né? Então, por isso que ele andava pelado, gente. Boto não usa roupa, ué. Eu tinha um chapéu. Pois é, era o casal, gente. Era Gente, era não um é? casal. O casal. Lindos. Ela sempre foi muito bonita, né? Ainda está muito, mais de 70 e está maravilhosa. Corpício, ainda cabelão. Depois ela criou com ele, eles foram embora para os Estados Unidos, eles tiveram um filho chamado Kim. Aqui, tá aqui. E eles criaram uma produtora, não lembro o nome da produtora, mas eu acho que era na TV Manchete também, fazia um programa de entrevistas com pessoas famosas nacionais e internacionais. E a entrevista que ela fez com John Bon Jovi deu pano para manga, porque ao vivo e em cores, John Bon Jovi cantou ela. Gente. John Bon Jovi também é casado com a primeira namorada. Fora nele. Tipo assim, ele falou alguma coisa do tipo, casa, comida e roupa lavada, sabe? Alguma coisa assim, nesse sentido. Mas assim, durante a gravação, né, da entrevista. E ela, de boa, na finesse, falou que ela não precisava de homem para sustentar ela. Meu Deus. Mas o Bon Jovi é casado com a primeira namorada, até hoje. Sim, já soube disso. Mas também não você é acha cego, que né? é do lado puro? Gente, olha, isso aqui era Brad e Angelina. Era, gente. Pois é, né? Olha aí a gente mostrando a nossa idade, o Greg. Greg tá quietinho. Gente. Olha, então, eu acho que a gente... Isso que é legal, ó. A gente vê a decadência desse canal pelo fato de que a gente ainda lembra das coisas boas que eles fizeram. Se a gente for falar aqui de outros programas, por exemplo, um que volta e meia eu e Moira falamos, o Greg, não sei se você viu no canal Viva, Os Maias, você já viu? Ai, claro! Nossa, eu amava. Adorava. Meu Deus, que minissérie maravilhosa, bem produzida. Muito. Não é? Verdade! Eu tinha o DVD dos Maias. Eu fiquei tão mal. Muito mal. E o do Furacão também adorava. Também vi tudo. E o da Furacão foi outra também que arrasou. Eu não vi, mas é a Ana Paula Rosa, né? Ana Paula Rosa. As duas, ela também tá nos Maias, né? Ela também tá nos Maias, também tá nos Maias. Nossa, os Maias é maravilhoso. Não, e aquele carinha, ele tava no auge da beleza com aquela barba. Como é o nome dele, gente? Eu esqueço o nome dele. Meu Deus do céu. Qual é o nome dele, Greg? Aquele carinha do barbudo, principal? Celto Mello? Não, o Celto também tá lindo nesse coisa, maravilhoso. Celto era primo ou era amigo do... Era. Porque ele tava barbudo nessa época. Mas qual é o nome do ator, gente? Bota aqui embaixo. Eu esqueço o nome dele. Eu vou olhar aqui. Marcelo. Mas assim, o elenco todo, o cenário... Esse cara aí, é esse cara? Ele. Tudo. Então, assim, é uma fase que durou muitos anos, né? Porque não foram poucos meses ou poucos anos, em que esse canal era realmente dona absoluta da TV brasileira. As melhores produções, né? As melhores novelas que eram exportadas, né? E o interessante é que teve esse fiasco, né, do Vale Tudo agora. Mania de Você também falaram que foi uma estreia pavorosa, né? E é o ano em que esse canal está completando 60 anos de TV e 100 anos de grupo. É muito tempo sobrevivendo, né?
E Fábio Assunção. Fábio Assunção. bem Demorou. maravilhoso. Porque eu lembro que tinha até o Leonardo Vieira também, que tava lindo. Então, ele era o primeiro Maia que casa com a Maria... Não. Estava aqui aberto. Afonso Maia com Maria Monforte. Esse deve ser maravilhoso. Assim, e tem outras, né? A Moira é apaixonado pela Gata Comeu. Eu gosto muito da Viagem, apesar de ser uma novela muito pesada, mas foi muito bem feita. Para quem curte, né, essa coisa aí da filosofia espírita e tudo mais, foi um negócio bem feito. Mulheres de Areia, gente, aquilo ali foi uma obra de arte. Aquela Glória Pires, ela não existe, né? Ela. Não, pois é. Greg, vê se você concorda comigo. Quando ela estava lá, que ela era a Ruth fingindo ser a Raquel, você sabia que era a Ruth, sabe? Pelo jeito. Sabia. Não era. Caraca, aquela mulher é diabólica, ela é muito boa. Sim. Entendeu? E o Tonho da Lua, aquele... Tonho da Lua. Também. Né? O Virgílio, que era um bandido maravilhoso. Entendeu? Bandido com B maiúsculo, o Raul Cortete maravilhoso. Que ele tinha um negócio pela menina que era... Mulher do prefeito. Não, pela mulher do prefeito também, mas a outra que vendia coco, que era a Andréia Beltrão, era uma menina na história. E ele queria porque queria pegar aquela garota, ele faz de tudo. Faz de tudo, chega né? a tentar fazer forçado e coisa. Exato, entendeu? Aqui já tá claro. É claro, não só pela roupa, mas pela expressão. Pela expressão, é isso que eu tô falando. Então, quando uma fingia que era a outra, você assim, você conseguia identificar e ficava assim, que gente burra desse pessoal que não consegue ver que é a Rutinha. Aí você vê o marido de Raquel se apaixonando por Ruth e ele não percebe, porque ele também é um Afonso, é um idiota, né? E aquele outro núcleo que era da Malu com o cowboy, né? Eu lembro. Maravilhoso, né? Então, assim, novelas icônicas, minisséries icônicas, entendeu? É uma pena que a gente perdeu esse recurso de trazer cultura para o povo, principalmente quando eles faziam novelas vindas de clássicos. Era assim, eu acho que o interesse era contar uma boa história. Não era convencer ninguém a seguir ninguém politicamente. Era contar uma boa história. Mesmo porque, mesmo sendo Odete Roitman e Virgílio eram sempre empresários. Então a gente sabe que empresário é coisa ruim, né? Porque fulano faz o quê? Ele é empresário. Presta. Ficou rico roubando. Ficou rico roubando os outros, tal. Mas mesmo assim, contavam boas histórias e eram boas novelas, bonitas, bem produzidas, tinha um envolvimento emocional, assim, esse negócio não era essa loucura, essa esquizofrenia de ser obra aberta que você muda de acordo com o Ibope. Então a história que começa é muito diferente da história que termina. O que acontece é que a trama se perde e ninguém assiste mais. Pois é, né? Eu tenho saudade, sabe? Essas três, para mim, são as favoritas. Vale tudo acima de tudo. E A Gata Comeu e Mulheres de Areia. E você, Greg, quais são as suas top 3 do auge da TV Bobo aí? Eu acho que as que eu mais vi foram Mulheres de Areia. Eu lembro muito do Rei do Gado também. Muito boa também. O Rei do Gado. As da Glória Pérez também eu vi o Clone.
Vi. O Caminho das Índias eu vi também. A última que veio, ela até é recente, que eu vi ela toda, que foi a das empreguetes, lá, cheia de charme. Cheia de charme era boa. Mas eu acho que no meio ela meio que se perdeu a novela. Ela faz uma barriga, né? Era excelente. E qual é que você tem assim mais ranço, vocês dois? Qual é a novela assim que, nossa, que novela chata, que novela ruim, que não sei o quê? Eu tenho a minha aqui na ponta da língua. Fala aí a de vocês. Que eu tenho mais? Ver uma que assistia na força do ódio? Pode ser. Ou então que acabou desistindo, não assistiu, porque ou o elenco era ruim, a história não... Para mim, a Glória Pérez não aguenta. Acho que talvez... Eu acho que foi aquela do Manuel Carlos, que ele botou a Thaís Araújo para ser a Helena. Nossa, que novela ruim! Meu Deus do céu, essa era ruim. Manuel Carlos só acertou na Branca de Oliveira Andrade, Branca, que ela falava o nome dela. Maravilhosa, né? Vamos combinar, né? Que personagem forte. Por amor, né? Por amor, Mulheres Apaixonadas. Teve aquele ator modelo que estragou a cena, porque essa coisa também que depois que esse canal começou a forçar a barra de botar ator, modelo. Lembra do Cigano Igor, que nunca emplacou? O Cigano Igor participou do primeiro reality show do Brasil, que foi a Casa dos Artistas. Do Neida, ele levantava na sala, ia na varanda, botava a mão assim, no alto, né? São 3h47 da tarde. É o quê? Estava sempre certo. Nossa. Ele levava uns livros, você lembra? Eu quero dar. Desse tamanho, assim. Para mim, a novela que eu não, assim, sabe? Por acaso é da autora que a Moira falou, Barriga de Aluguel. Isso eu nem vi. Não, gente. Aquele chororô, que o filho é meu. A novela inteira. Eu vou te falar, eu tenho simpatia pela figura dela. Eu acho que ela já fez, da Glória Pérez, ela já fez alguns seriados, eu acho, que eram bons minisséries. E esse programa que ela fez sobre a morte da filha, para mim é assim, top, nível de true crime gringo. Mas novela dela não dá, para mim não dá. Pois é, sabe? Eu não... Essa novela, para mim, porque, assim, eu consegui entender o lado das duas mulheres, né? Que era a Cláudia... E não vou lembrar. Cláudia alguma coisa e a Cássia Kiss, né? Uma era a mãe que pariu, a outra era a mãe que cedeu lá o material, né? Mas, para mim, na minha cabeça, era muito claro que o filho era da Cássia Kiss. Então, eu tomei ranço da novela, entendeu? Eu tomei completo ranço. E aí, para piorar, o marido da Cássia Kiss, que era o Vitor Fasano, que, se eu não me engano, foi a primeira novela dele nesse canal, se engraçou com a Cláudia. Ou seja, traiu a mulher. Aí, pronto, para mim, perdeu total, entendeu? Então, não, essa novela para mim foi um tiro no pé. E aquela música do Augusto, agora aguenta, coração! É dessa novela? Nossa. Olha, o Hilda Furacão é dela. Então, ela tem uma série com o Bruno Gagliasso também, que é muito boa, que é inspirada na história do Ted Bundy. Como é que era o nome? Aquele seriado Mulher também, que eram duas médicas. Durou pouco, mas era bem bom. Mas era legal. Pois é, ela tem umas coisas boas. Teve um que era O Canto da Sereia, eu acho que ela não chegou a escrever, mas era... Acho que o argumento era dela, uma coisa assim, era muito boa também. Então, mas em novela não aguento. Não aguento. E coincidentemente, acho que na semana passada ela pediu para sair, né? Deu uma de bope, né? Então. Depois de 40 anos,
da TV lá, ela pediu para sair, porque, segundo a justificativa, os temas que ela quer trazer não batem mais com a ideologia. Não batem mais com a ideologia do canal. Ela deve receber bastante de direitos autorais, né? Eu acho também. Deve ser, né? Não sei. Deve ter muito dinheiro investido. Eu sei que o pessoal do primeiro Escravizaura não recebe. Sério? O povo lá, Lucélia Santos, não sei o que, e era um produto que a Rede Globo vendia muito, acho que ainda vende, foi para mais de 40 países, eu acho que eles não... Mas todos eles sempre reclamam. Uma micromigalha. Uhum. Eles reclamam disso, sim. Mas sim, gente, a gente já pulou de assunto, já falou um monte de coisa para variar, né? Porque tem fofoqueiro aqui, começa a bater saudade. Me fala aqui, conversa com a gente. Você assistiu Vale Tudo, está assistindo agora? Você acha que esse tema ainda é relevante? A discussão da ética, que o mal vai vencer mesmo, né? O crime compensa. Vamos conversar. Parou? Valeu? Beijo, Greg. Obrigada por estar aqui. Obrigada. Depois a gente volta, porque vocês ainda prometeram falar de Round 6 e White Lotus. Já acabou, né? Já posso ver? Acabou. Não me fala nada, porque tinha um bolão no Twitter ontem para saber quem ia morrer. Eu nem olhei, passei direto. Não quero saber. Então tá. Então, a qualquer momento, voltaremos os três para fazer uma análise psicológica, social, em cima de uma dessas duas séries. E você que está aí, pode nos sugerir também algum assunto que seria engraçado para nós três comentarmos. Tá bom? Beijo. Beijo. Boa semana. Tchau.